Aula de História, o lazer de todos nós. Vocês podem acompanhar a leitura lá no livro de História, Buriti mais História, páginas 22 e 23. Feiras e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, cinemas e museus, são muitos exemplos de espaços públicos destinados ao lazer em que é possível conviver com as pessoas e distrair-se, praticar atividades diversas ou apenas descansar. Os períodos dedicados ao lazer são muito importantes para o desenvolvimento físico e mental, além de promover a criatividade. Tempo de lazer e tempo de trabalho. Há cerca de 250 anos, a divisão entre os momentos dedicados ao lazer e ao trabalho era menos definida que a atual. Hoje, é comum que as atividades sejam divididas pelo tempo do relógio. Os horários e a duração de cada atividade são geralmente controlados. Dedicam-se algumas horas do dia ao estudo ou ao trabalho e outras à diversão e ao descanso. Essa divisão, marcada entre os períodos de trabalho e descanso, tornou-se mais comum depois da criação das indústrias e das novas formas de trabalho. Trabalho e lazer no Brasil de outras épocas. No Brasil, a divisão entre lazer e trabalho já foi bastante diferente da atual. Até cerca de 130 anos atrás, o trabalho de pessoas escravizadas, que constituíam a maior parte da população, sustentava a economia. No entanto, as formas de lazer, de expressão cultural, de religiosidade dessa parte da população eram perseguidas ou proibidas. A população era formada também por trabalhadores livres e alforriados, aqueles que tinham conseguido resgatar a liberdade. Existia ainda uma parcela de pessoas ligadas à administração, ao comércio e à propriedade de terras que constituía a elite. As formas de lazer dependiam então da posição social de cada um. Festas, danças e músicas. As formas mais comuns de divertimento eram as festas, as danças e as músicas que reuniam heranças culturais de origem africana, indígena e europeia. Nesses intervalos, no ritmo de trabalho, eram produzidas manifestações culturais e artísticas. O jongo, por exemplo, era uma forma de lazer que hoje é considerada patrimônio imaterial. O jongo foi criado pelos escravizados, que trabalhavam em fazendas de café e de cana-de-açúcar na região do Vale do Paraíba. As pessoas se reuniam em rodas e alguém cantava um ponto, verso, com ritmo próximo ao da fala. Alguns pontos eram cantados por todos, outros, uma espécie de charada que os jogueiros precisavam decifrar e responder. Hoje, o jongo é praticado em cidades e comunidades rurais do Sudeste brasileiro. Atividade. Lá na página 22, vocês irão fazer a atividade 1. Irão identificar quais são as atividades de trabalho e as atividades de lazer. Na página 23, irão registrar no caderno de vocês a atividade de lazer preferida de vocês. E aí vocês vão classificar se elas são de origem antiga ou atual. Para fazer essa atividade, peça a ajuda de um adulto.